Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje, nosso programa, uma entrevista muito especial com o querido pastor Felipe Câmara. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meu amigo. Alegria muito grande. Bem, eu creio, obviamente, que todos conhecem o pastor Felipe, mas porventura alguém ainda não conhece. O pastor Felipe pastoreia a Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, e desenvolve várias outras atividades também. Então, agradeço muito, pastor, o senhor ter conseguido esse tempo para estar aqui com a gente. Para nós é muito especial. Obrigado mesmo. É um privilégio, poxa. Parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam. Trabalho fantástico, um trabalho inovador aqui em Belém e um trabalho de comunicação lindíssimo. Esse é o caminho. Amém, pastor. Fico feliz. Pastor, eu pensei em nós conversarmos um pouco sobre o seu chamado pastoral, o seu início, como foi que o senhor sentiu que era o momento de, certamente, abrir mão de outras coisas e acreditar no chamado, investir em ser pastor. E como é que foi isso? Como é que foi esse começo? Conta assim um pouquinho pra gente. Eu acho que é um pouco da história de todo mundo que abraça um chamado, né? Em algum momento existe aquele passo desconhecido, onde a gente abre mão de alguma coisa para abraçar algo muito maior, mas que a gente não sabe o que é naquele momento. Eu nasci numa família de pastores, eu sou quarta geração pastor na família do meu pai e terceira geração pastor na família da minha mãe. Então são missionários, sempre fizeram esse trabalho. E sempre houve aquela chama, aquela atração, eu sempre me admirei muito. Mas quando a gente vive numa família pastoral, quem percebe o ministério de fora não sabe o que é de dentro. E claro que existem momentos de alegria, mas existem momentos de muitos desafios. E a vida do meu pai ministerial foi uma vida marcada por muitos desafios. No meio de tudo isso, nasceu a Boas Novas, e eu comecei a gostar muito de engenharia, de comunicação. Sempre tive uma mão para isso. E aí meu desejo era ser engenheiro de telecomunicações. Meu sonho na época. Eu comecei a estudar muito, estudei muito, fiz vários cursos, e meu desejo, olha como é que Deus faz, era estudar numa escola militar em São José dos Campos. Eu fiz os cursos, fiz tudo, estava bem cotado. E eu lembro quando eu viajei, pouco antes de viajar daqui de Belém para fazer um curso desses pré-vestibular, Deus falou comigo, não é esse o caminho. E eu senti a voz de Deus, senti o toque do Espírito Santo. Lembro que naquele momento eu abri mão de prosseguir uma carreira técnica e fui para o seminário. Fui para o seminário, achando que ia passar 4 anos no seminário, depois disso a gente ia sair pronto. E a gente descobre que você entra no seminário, você sai a mesma pessoa, mas conhecendo um pouquinho a mais de Bíblia. E aí começou uma jornada ministerial. Fui pastor de jovens aqui em Belém, fui pastor auxiliar no Rio de Janeiro, aí em Niterói, em São Gonçalo. Cuidei da Boas Novas no Rio de Janeiro durante muitos anos. Em 2009, surgiu a oportunidade de servir a igreja em São José dos Campos. Eu lembro quando eu cheguei lá, a gente entrou na cidade, e quem conhece a área militar, Guaratinguetá, tem o ITA lá, o CTA, aquele gramado. Eu olhei e eu lembrei de 10 anos antes, quando eu abri mão de estudar lá, e agora voltando para ser pastor naquela cidade. Fiquei lá durante 10 anos, foi um período fantástico, uma cidade linda. E aí, em 2019, recebi o convite para retornar para casa. Eu sou amazonense de nascimento, mas belenense de coração, e aqui estamos. Amazonense e belenense. É difícil encaixar os dois, mas dá. Eu morei 5 anos em Manaus, pastor, então eu sei exatamente como... Eu sou amazonense casado com uma belenense, então a gente consegue arrumar as coisas. E eu carioca casado com amazonense, então tá no nosso pronto. sangue. Pastor, eu fico muito feliz de ouvir assim, esse relato, né? No meu caso foi muito semelhante também, porque eu já era militar, mas eu fazia engenharia, eu gostava demais de engenharia. Meu pai tentou fazer engenharia, não deu certo, eu comecei a fazer engenharia e seminário, e num determinado momento, meu quartel ficou expediente integral, eu tinha que abrir mão de um dos dois, né? Engenharia ou teologia. Eu estava no primeiro semestre dos dois. Liguei para meus familiares em casa, né, e meus familiares disseram, meu filho, esquece esse negócio de seminário, porque isso não vai dar dinheiro, você vai se formar, não vai receber nada, né? E eu falei, faz sentido. Mas em oração Deus falou comigo, o que eu chamei você para ser, né? Abri mão da engenharia, escolhi a teologia e foi uma das melhores decisões da minha vida. Então chamado é chamado mesmo, né? A gente não foge, em algum momento é o único local onde você vai encontrar a plenitude. Eu acho que Deus fez todo mundo com uma missão muito específica. E a grande trajetória da vida é a gente encontrar essa missão, descobrir essa missão. E quando a gente descobre, agregar propósito divino a ela. Eu sempre falo que não é só quem está no ministério que tem esse propósito. Um engenheiro, um militar, em qualquer área. Mas quando você descobre que o seu trabalho também pode ser o seu ministério, uma área de influência, uma área onde você consegue construir e influenciar as pessoas,
Aí esse mesmo propósito, esse mesmo local onde a vida começa a fazer sentido, onde os dons e os talentos fazem sentido, é impressionante, é impressionante. Para mim, pastor, isso faz todo sentido, porque às vezes a gente pode fazer projetos altruístas, planos maravilhosos, bonitos, mas não é a vontade de Deus. Não é aquilo que Ele tem para nós. Então vai ser só um plano bonito. Vai ser só um projeto bacana, mas distante do que Deus tem, né? E os caminhos de Deus são sempre grandes. Por exemplo, eu nunca na minha vida me imaginei aqui em Belém de volta. Quando eu fui para São Paulo, São José é uma cidade fantástica. Top, linda. né? Uma cidade grande. Meus filhos Uma das melhores cidades do Brasil. Né? Meus filhos nasceram lá, a igreja ia muito bem. Eu sempre amei Belém tudo, mas assim, a gente sempre se acha abaixo daquilo que pode fazer, né? O tamanho da igreja, a relevância da igreja aqui, e a gente descobre que Deus ele tem um caminho, uma história traçada para a gente que nem a gente imagina. A gente consegue olhar só uma milha, igual Abraão. Abraão, sai, o final da história eu sei, mas eu vou te dar capítulo por capítulo e vale a pena confiar em Deus, vale a pena a gente acreditar nos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Amém, pastor. Eu fico com o coração muito feliz de ouvir isso. Né? Eu tenho aprendido nessa minha caminhada com Cristo também, que eu gosto muito daquela história quando Pedro, né, Pedro disse, Senhor, é tu mesmo aí no meio da tempestade, então manda eu ir até aí. Então vem, Pedro. E quando Pedro vai dar o primeiro passo, não tem chão, ele tem que ter fé para acreditar que quando ele vai botar o primeiro passo, vai dar certo. Então eu tenho visto nessa caminhada... E é o passo mais difícil, né? Porque quando você nunca pisou sobre as águas, depois do primeiro passo, qualquer você coisa... Agora, a coragem de dar esse primeiro passo, né, sem ter o chão, sem ter... E eu vejo que Deus, quando nos chama, ele não dá tudo pronto. Ele vai gradativamente, né? Sabe, pastor Cláudio, Deus sabe por que nos chama e ele sabe quando chama. A gente, quando é mais novo, a gente é meio louco. Eu fico pensando, algumas das coisas que Deus me chamou para fazer, se ele me chamasse hoje, talvez não teria dado certo. Ele usa aquela inocência que a gente tem, ele usa aquela vontade de fazer, e eu acho que isso, às vezes, é tudo que Deus precisa. É uma das melhores definições de fé, de acreditar, de confiar que Deus está lá. E até agora, graças a Deus, tem sido uma jornada fantástica, maravilhosa. E eu creio, pastor, que Deus vai acrescentando mais, conforme a gente vai, não subindo, mas a gente vai mais descendo nele, vai mais dependendo, mais ele vai entregando, né, gradativamente. Pastor, olhando agora para a igreja local, para a igreja Assembleia de Deus, que tem sido uma igreja relevante em Belém, no Brasil, no mundo, né? Deus tem usado a Assembleia de Deus para realizar coisas maravilhosas e grandiosas, né? Quais são assim, os planos e os projetos para a Assembleia de Deus Tempo Central nesses próximos anos? O que o senhor tem assim, trazido ao coração do senhor e da liderança como igreja nesses próximos anos? O Tempo Central é uma igreja muito tradicional, uma igreja antiga, uma igreja grande, e ela carrega todo um legado da denominação para o Brasil. Então eu sempre peço a Deus muita sabedoria e muito discernimento. Eu acredito que aquela igreja ela tem uma responsabilidade não só com Belém, mas ela tem uma responsabilidade com todo o Brasil e com toda a nossa denominação. Então, a gente é aquela, eu vou dizer, é o equilíbrio de você fazer mudanças que sejam relevantes, que não apaguem a história e a caracterização daquele trabalho, mas ao mesmo tempo façam ele olhar para frente. A igreja ela tem que olhar para frente, né? A gente tem hoje desafios enormes, geracionais, desafios de cultura, de comunicação. A pandemia, a gente sabe que guerras, revoluções e pandemias aceleram a história de uma maneira surpreendente. Nós estamos saindo de uma pandemia e essa pandemia mudou completamente a forma que nós nos comunicamos. Televisão, internet. Então, o desafio é você manter um trabalho que tem uma relevância histórica, uma relevância espiritual para a denominação, mas fazer ele avançar para frente sem perder as gerações antigas. Eu acho que a gente tem que marchar, puxar o ritmo, mas esquecer que quem está atrás, às vezes, não corre na mesma velocidade, precisa te ver lá na frente. E eu acho que o erro que muitos cometem é marchar, sem esquecer que a igreja é um corpo. A igreja é unidade. E uma igreja histórica, ela precisa ter... Quem está na liderança precisa ter muita sabedoria, muita graça, para fazer o que precisa ser feito, com firmeza, mas, ao mesmo tempo, não deixar ninguém para trás e continuar avançando. Eu creio, pastor, que a palavra-chave é essa sabedoria, porque eu tento assim pensar como seria no seu lugar, né? Você imagina, você precisa ali trabalhar com jovens e a mentalidade dos jovens e alcançar essa geração, mas você tem aquela geração do início, que mantém as raízes e achar um meio termo, se é que é possível, né? Não é difícil, a gente às vezes faz um cabo de guerra como se houvesse uma briga geracional, isso não existe. Eu acho que a gente tem que fazer as gerações se conversarem. Quem é jovem aprende muito. A gente, quando consegue entender o valor e o apoio que a gente precisa da geração mais antiga, isso é importantíssimo. Mas também conversar e dialogar com a geração mais antiga. O que eu tenho descoberto? Que o maior erro não está na geração antiga.
está justamente na geração mais nova, que precisa honrar eu diria, as colunas que foram estabelecidas. Porque, gente, nós recebemos hoje uma igreja pronta. Essa é a verdade. Nós não passamos pelo que esses homens passamos, nós não construímos o que eles construíram. E, ao mesmo tempo, eles olham para a gente e reconhecem, olha, a gente precisa fazer a igreja avançar. Então, a gente conseguir fazer as duas gerações das mãos é o grande desafio. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil como parece. A gente acha que ou é um lado, é um outro, ou é um extremo, é um outro, e existe o equilíbrio. Eu acho que Deus sempre vai se encontrar no equilíbrio. Eu não te dei espírito de medo, mas de coragem, amor e moderação. Outra palavra para moderação é o equilíbrio. Se a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, as coisas caminham. A gente vê Moisés e Josué caminhando juntos, Perfeito, né? Perfeito. Duas gerações, mas que trabalharam juntos e houve a continuidade, né? E cada um entendendo o seu papel, né? Moisés sendo Josué no tempo dele, mas ele entendeu que no momento ele precisava daquele vigor que ele não tinha mais. E ele decidiu passar o bastão. E Josué recebe o bastão sem esquecer de quem colocou o bastão na mão dele. Então isso é muito bonito. Eu acho que qualquer igreja que queira atravessar, vencer o teste do tempo, precisa ter essa sabedoria e essa graça. E entender que as coisas mudam. O evangelho não muda, os princípios não mudam, mas a maneira de comunicar o evangelho, ela precisa estar em constante transição. Nós estamos hoje aqui num programa de TV. Há muitos anos atrás isso era inimaginável. Por questões doutrinárias, depois questões de recursos, depois questões de visão, mas a gente percebe que aquilo que talvez lá atrás não era tão bem visto, hoje é um instrumento poderosíssimo para o evangelho, e quem tiver esse tipo de percepção realmente vai fazer mais. Tanto é verdade, pastor, que alguns meses atrás, talvez uns 8, 9 meses atrás, eu estava começando, aquilo que a gente conversava fora aqui da entrevista, eu estava começando a sentir aquele peso de fazer um programa, toda a rotina que precisa, até pensei em parar no meio do caminho. As pessoas não imaginam que é programa de TV. E no meio do caminho eu fui fazer uma viagem ribeirinha e quando eu estava numa ilha, uma senhorinha veio, me abraçou e falou, você é o moço da televisão? Eu falei, como assim? Ela é um moço, a gente assiste todo dia aqui. Eu falei, mas você mora onde? Ela me mostrou uma ilha. Eu falei, meu Deus, tem alguma igreja ali naquela ilha? Ela falou assim, não tem nenhuma igreja lá, mas a gente liga o gerador e assiste lá todos os dias o programa. Eu falei, se fosse só por ela, já teria valido a pena todos. Sabia que a Boas Novas nasceu assim? A Boas Novas nasceu numa cidade perto da divisa, eu acho. Finalzinho, lá perto de uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira. Sim, já estive lá próximo. Meu pai estava lá viajando e lá chegando, ele tinha uma câmera, isso há 30 anos atrás. Naquela época não era normal alguém portar uma câmera, eram grandes, pesadas. E aí o homem procurou ele, esse homem era um homem do estado do Ceará, ele era um criminoso conhecido, e ele fugiu para o interior do Amazonas para se esconder das autoridades. Fugindo das autoridades, ele foi encontrado por Jesus. Jesus mudou a vida dele, transformou a história, ele casou, gerou filhos, e aí quando ele tinha uma filhinha pequena, o Espírito Santo tocou o coração dele para voltar para a terra dele e se reapresentar às autoridades, para pagar pelo que ele tinha feito. E aí ele pediu do pastor Samuel, falou, pastor, eu queria que o senhor gravasse o meu testemunho de história nessa câmera e mostrasse para minha filha quando ela crescer. Que eu vou estar preso e eu quero que ela veja o poder transformador do evangelho e o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Naquele momento, o Espírito Santo falou ao coração do pastor Samuel, o mundo precisa ver isso. O mundo precisa ver a minha igreja. E assim nasceu a Boas Novas. Ele lembrou que ele saiu de lá e a pergunta que ficou é, quem vai cuidar dessas pessoas aqui? Quem vai discipular? Quem vai ensinar? Quem vai acompanhar? Há quase 30 anos atrás. Nós começamos embrionariamente, foi crescendo, crescendo, crescendo. E é assim que Deus faz. É por causa dessas pessoas que esse tipo de visão existe. Quando algo nasce no coração de Deus, nada pode parar, né? Ele potencializa, ele multiplica, né? Pastorzão, a gente está quase chegando aqui no fim. A gente tem uma audiência, certamente, de muitas pessoas jovens, ministros, que também receberam chamado, e até por isso a gente também trouxe esse assunto. Eu queria sempre pedir que o senhor pudesse dar uma palavra para eles, para esses jovens que têm esse chamado no coração, esse ardor, mas talvez ainda não saibam como começar. Olham assim, talvez vê alguma coisa pronta e diz, não tem espaço para mim, eu acho que não tenho como fazer. E... o que o senhor pode dizer para esses nossos Eu acho jovens, que primeiro seja consistente. A gente percebe que hoje falta muita consistência. As pessoas são muito levadas por emoção, pelo que o outro está fazendo. E o trabalho com consistência e continuidade, ele sempre vai dar certo. No reino de Deus, se você correr a distância, continuar fazendo, não tem para onde errar. Né? A única variável que existe no reino de Deus que pode dar errada somos nós. Nunca é o reino, nunca é a palavra, nunca são as pessoas. É se nós realmente continuarmos, é o primeiro.
E segundo, se espelhe e se aproxime de pessoas que possam lhe ajudar. Ninguém no mundo faz nada sozinho, absolutamente. Por exemplo, eu sou pastor, pastor Cláudio é pastor. Todos nós precisamos de ajuda e podemos posicionar outras pessoas para ajudar e para crescerem. E eu percebo que na minha vida foi elementar, fundamental. Eu estar perto de pessoas, eu me submeter à liderança de pessoas, eu obedecer pessoas. E essas pessoas são os canais que Deus usa para abrir portas que eu jamais na minha vida, na minha história, poderia sozinho fazer. E o reino de Deus é assim, o reino de Deus ele é um reino de amigos. Essa é a grande verdade. Jesus, quando começou o seu ministério, ele pegou 12 homens que ele poderia chamar de discípulos, e foram discípulos, poderia chamar de várias coisas, mas ele disse, olha, eu vos chamo de amigos. E esses homens andaram com Jesus e sentiram o peso do coração de Jesus, e depois foram comissionados com a autoridade de Jesus. E sempre a gente vai receber a autoridade, alguém que a gente respeita, e vai ser enviado e comissionado com essa autoridade. Então, consistência, continue fazendo, continue servindo, não desista, não seja uma pessoa de moda, ora eu estou, ora eu... Fique ali fazendo no seu lugar e na hora certa, Deus ele vai aparecer e vai honrar o seu sacrifício. Pastor, muito obrigado. O testemunho do Senhor me inspira nossos muitos telespectadores também. Então, que Deus continue te dando força, vigor, para o Senhor avançar cada vez nele mais. A recíproca é verdadeira, vocês são inspiradores. Eu falo, quando eu entrei aqui, fazer televisão, como eles fazem, esse é o programa 375, não é para qualquer um. Televisão é caro, é trabalhoso, não é como fazer rádio que você bota 2 pessoas na cadeira e fala. Tem pré-produção, pós-produção, edição, todo o trabalho que é feito. E o pastor Cláudio realmente é uma inspiração pelo trabalho que ele faz aqui na Capela da Aeronáutica, mas pelo trabalho visionário que ele faz de comunicação. Que Deus te abençoe, que essa semente que tu estás plantando possa crescer, multiplicar e certamente será assim, pastor. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe.